entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Então você vai repetir. Confia nele, e o mais ele fará. Amém? Eu vou fazer igual eu fiz com a Raquel em casa. Fala ele de novo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Um dia alguém me disse assim: quando você for ler um versículo, leia ele, leia de novo, e vai lendo o mesmo versículo. Enquanto ele não dá aquela fisgadinha no seu coração, não para de ler esse versículo. Irmão, nós, nesse primeiro domingo deste ano, né, eu gostaria de trazer esta palavra, esta mensagem nesta noite, né, porque nós muitas vezes passamos boa parte dos 365 dias agitados demais, com muitas preocupações. Nós passamos, não passamos? Esses 2 últimos, né, que acabaram. Nós nos deparamos com pessoas inquietas, desassossegados demais. E aí a gente começa a pensar, por que tanta preocupação? Porque muitos de nós queremos tudo sob o nosso controle. Nós queremos ter o controle de toda a situação. Ou muitas vezes pensamos que podemos governar toda a situação, ou pensamos que podemos ter o governo do nosso futuro, do nosso destino. E nós vamos ficando frustrados e vamos constatando que nós não temos o controle do nosso destino, porque a própria Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então, como disse aqui na sexta-feira à noite, Jesus já viveu esse contexto no Mateus capítulo 6, né? Onde as pessoas estavam inquietas demais pelo que comer e vestir. Olha só, preocupados se amanhã ia ter alguma coisa para comer, ia ter o que vestir. E se formos analisar a história do povo de Deus e o cuidado do Senhor com o seu povo, eu fiquei pensando outro dia, eu acho que eu até comentei aqui, e comentei com um irmão outro dia conversando, falei, pensa bem, você veja que o povo de Deus viveu 40 anos no deserto, e diz a Bíblia, que aqueles que não morreram, né? Os seus calçados não gastavam, as suas roupas não envelheciam. Olha o cuidado de Deus com os calçados, com as vestes e com o alimento todo dia e água todo dia. O Senhor sustentou esse povo durante todo esse tempo. Então, o Senhor estava na direção. Vivemos um tempo que é mais fácil ficar agitado, tentando controlar circunstâncias que não estão ao nosso alcance de controlar, né? Nós preferimos viver assim, porque é mais fácil do que descansar nas providências divinas. Mas olhando para esse texto, o salmista fala, entrega o seu caminho ao Senhor, vírgula. Entregou? Entreguei. Então por que você está tão preocupado? Entregou? Entregou. Porque... Mas porque eu sou uma criatura, porque eu sou um pecador. E Deus sabe que somos pecadores, é por isso que Ele mandou entregar. Deus sabe que somos falhos, é por isso que Ele falou para entregar. Ele sabe que nós não somos capacitados, é por isso que Ele mandou confiar em quem é mais capacitado, né? Se a gente fizer uma pesquisa, não precisa ir muito longe, pode ser nesse bairro ou em Caratinga, sobre confiança, né? Todo mundo vai falar que confia em Deus, não vai falar? Você confia em Deus? Confio. Ô, meu querido, você confia em Deus? Confio. Talvez alguém vai falar que não. Mas a grande maioria vai falar que confia no Senhor, sim. Mas quando vem as provas, as lutas, as dificuldades, aí vem a confusão, a correria, o desânimo, a ansiedade, as dúvidas tomam conta em relação a Deus. E Deus já não é mais confiável, como essa pessoa falou que confia. Então,
A declaração do salmista, ela tem 3 partes aí distintas, irmãos, que serve para a gente já iniciar esse ano, né, mais confiante no Senhor, mais dependente do Senhor. Isso vai ser uma pedagogia para a nossa vida, se pegarmos este versículo e colocar nos nossos corações. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A igreja onde eu fui ordenado, lá em Independência, né, os irmãos que estiverem assistindo, Deus abençoe a vida dos irmãos, ou que vai assistir esse vídeo, no culto de despedida, da nossa despedida, a igreja chamou a gente à frente, eu e a Raquel, colocaram 2 cadeiras e não falaram para quê. Quando nós sentamos na cadeira, uma irmã pegou o microfone e falou assim: agora vocês vão passar por uma entrevista. Eu falei, oa! E fizeram várias perguntas, né? O que a gente aprendeu na igreja, e assim. Dentre as perguntas, eu nunca esqueci, a irmã me fez essa pergunta: qual é o versículo da Bíblia que te chama mais atenção? Naquela época, né? Isso foi em 2008, eu falei Salmo 37, versículo 5. Esse aqui. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A primeira parte do versículo é essa: entrega. Entrega a chave da sua casa para uma pessoa de confiança, e você vai viajar sossegado. Não é verdade? Entrega o seu animalzinho de estimação a alguém de confiança que vai cuidar, você vai viajar sossegado. Você já chegou no açougue e pediu um pedaço da carne e falou assim: faça esse bife como se fosse para você. O açougueiro trata direitinho aquele bife, se ele te conhecer. Então você confia em quem está com a chave da sua casa. Você confia quando você deixa o seu carro no estacionamento e o manobrista fala: deixa a chave aqui. Você toma e vai cuidar das suas coisas. Você confia quando sobe no avião. Você conhece o piloto? Você nunca viu esse cara na sua vida, mas você entra nesse avião e vai. Onde está a sua confiança quando ele decola? No piloto? Você não conhece, o piloto dá um AVC. Aonde está a sua confiança? Você não sabe o momento em que Deus vai tirar a vida desse piloto. Oh, Deus, tem misericórdia, não mata ele agora não. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos essa facilidade de confiar nas pessoas, porque nós vemos as pessoas, né? Nós temos facilidade de confiar naquilo que apalpamos, naquilo que pegamos, naquilo que sentimos, naquilo que vemos. Mas não é esse tipo de entrega que o Senhor Jesus está, que a Bíblia está falando, ou que o Senhor Jesus também disse, né? A recomendação bíblica é para entregar o caminho. Entrega o teu caminho. O texto não diz: entrega apenas a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida financeira, entrega as suas amizades, a sua profissão. É para entregar todo o caminho. Na verdade, é se entregar. É uma entrega. Então, nós devemos colocar nas mãos do Senhor, entregar ao Senhor, sabendo que Ele é suficientemente poderoso e que Ele é bom para cuidar de nós, de tudo que temos e de tudo que somos. É Ele quem cuida de nós. Apóstolo Pedro disse isso lá na frente da sua carta. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro estava abrindo os olhos daqueles cristãos, dizendo: é Ele que cuida de vocês. Ele tem um cuidado carinhoso por vocês. Então lancem sobre Ele as suas preocupações, as suas ansiedades. Pega isso tudo e solta na mão do Pai, porque Ele tem cuidado. Irmãos, não temos força, nós não temos sabedoria para governar a nossa própria vida e fazer escolhas. Podemos até tentar fazer escolhas por nossa conta,
Senhor não vai interferir em nada, mas depois ele vai dizer: foi você quem escolheu. Você não me procurou, não entregou nas minhas mãos as suas decisões. Então, muitas vezes, irmãos, nós percebemos que Deus não está agindo nas nossas vidas devido ao fato de nós mesmos, tá? Nós mesmos estarmos nos enganando, achando que a minha consciência não está pesando, então eu vou continuar. Ou entregando parte da nossa vida. Parte. Não todo o caminho. Deus não vai agir. Nós precisamos entregar a nossa vida. Vida. Repito, soltar na mão do Pai. Nossa família, nossos projetos, nossas intenções, nossos sonhos, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. A Bíblia está recheada de texto dizendo que Ele é quem tem o melhor para nós, para as nossas vidas. Tá? Os planos do Senhor são mais elevados que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor é conduzir os nossos passos, conduzir o nosso caminho, ser o nosso guia. Não é assim que o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso é seguir, isso é estar no caminho do Senhor. Quando nós pedimos algo para Deus e continuamos preocupados, nós agimos como aquela irmã que estava vivendo um tempo de seca na região, muito seco. E ela falou com sua filha: antes de irmos para a igreja, eu vou orar a Deus, pedindo que o Senhor manda chuva essa noite. E ela então ajoelhou e orou ali meia hora, pedindo ao Senhor chuva, chuva, Senhor, manda chuva na nossa terra, manda chuva, manda chuva. Quando ela levantou dos joelhos, a menina, a filha, falou assim: mãe, vamos para a igreja. E pegou a sombrinha. Ela falou: para que essa sombrinha, minha filha? Ué, a senhora não orou? Pedindo a chuva? É para a gente não molhar. Então veja a oração dessa mãe. Quando nós pedimos algo a Deus e continuamos preocupados, quando nós pedimos algo a Deus e continuamos desconfiados que Ele não vai fazer. Na prática, irmãos, estamos dizendo que o nosso Deus não é digno da nossa confiança. Quando eu peço para Deus me guardar e não confio que Ele vai me guardar, estou dizendo que Ele não é digno da minha confiança. Daí então, ela citou o versículo em casa hoje à tarde. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se eu me aproximei dEle como cristão, é porque eu crio, eu acreditei que Ele existe. Então eu preciso acreditar que Ele é galardoador. E isso agrada ao Senhor, quando Ele vê em nós uma entrega total. Tudo, tudo. Escuta, um teólogo escreveu assim, num livro: somos pequenos e limitados demais para cuidar de nós mesmos. Não administramos o futuro. Não podemos sequer ficar de pé, escorados no bordão da alta confiança. Por isso é sensato entregar nosso caminho ao Senhor, sabendo que Ele é suficientemente poderoso para nos conduzir pelas veredas da justiça, pelas sendas da santidade e levar-nos ao destino da plena felicidade. Ele pode fazer isso. O autor das Crônicas de Nárnia, quem assistiu ou quem leu, ele coloca essa questão dessa maneira: o que Jesus nos diz é assim: não quero um pouco do seu tempo e um pouco do seu dinheiro e um pouco do seu trabalho, eu quero você por inteiro. Ele disse aos discípulos: porque qualquer de vós que não renunciar até a si mesmo, não pode ser meu discípulo.
Então pensem direitinho antes de tomar a decisão de me seguir. E ele, então vamos. Renúncia a si mesmo. E ele continua dizendo, Jesus diz, não vim atormentar o seu eu natural, eu vim matar o seu eu. O Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos também com ele crucificados. Então o Senhor Jesus veio para isso, para morrer por nós e para matar o nosso eu. Se o nosso eu não morrer, nós vamos viver orgulhosos tentando cuidar da gente mesmo. Isso foi adaptado. Então isso significa que precisamos entregar nas mãos do Senhor tudo o que somos, tudo o que temos, confiar nele, na certeza de que aquilo que tanto nos preocupa, ele fará. Naturalmente vai acontecer e vamos dizer, puxa vida, eu não pensei que ia ser desse jeito. É claro, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele faz do jeito dele. Amém? A segunda parte do versículo, além da entrega, é confia. Entrega o seu caminho ao Senhor. Ok, entreguei. Agora eu entreguei mesmo. Entregou? Então agora você precisa confiar. Como é que você vai deixar a chave da sua casa com o seu vizinho e viajar preocupado? Hã? A história daquela irmã que foi num culto na roça, virou um morro a pé. Quando chegou lá, a vizinha falou assim, eu notei que de tarde a senhora estava cozinhando feijão. A senhora desligou o gás? Na hora do culto, ela falou assim, gente do céu, não lembro. Não lembro se eu desliguei o gás. E agora? Eu volto lá? Eu falei, não, confia, fica tranquilo. Confia que a senhora desligou, mas eu não confio. Eu não tenho certeza que eu desliguei o gás. Quem é cozinheira sabe, né? E passou o culto inteiro pensando no feijão no fogo. Não cultuou nada. Quando chegou em casa, estava desligado. Ela tinha desligado. Olha só. Então, viver preocupado é assim. Você não desfruta da presença de Deus. Não desfruta das bênçãos de Deus. Não toma posse daquilo que Deus nos dá gratuitamente. Me lembro quando falando dessa confiança, dessa entrega, de tomar posse das coisas que Deus tem para nós, daquele moço, né, que foi fazendo economias e foi ajuntando, foi fazendo economias, porque o sonho dele era fazer um cruzeiro. Era o sonho da vida, mas não para ver Roberto Carlos cantando, é por causa de andar de navio. E era o sonho dele, ele foi ajuntando e conseguiu comprar a passagem. Graças a Deus consegui. E ele então, no dia que saiu, ele entrou, foi para o seu quarto. E ele levou algumas bagagens. Só que, na hora do café da manhã, ele não vinha para o restaurante tomar o café da manhã. Ele ficava no quarto. Passava esse momento, ele saía para o lazer e tudo mais, aquelas coisas todas. Na hora do almoço, ele não ia para o restaurante almoçar, ele ficava no quarto. Enfim, toda a refeição, ele não aparecia para se alimentar, ficava no quarto. Quando foi um dia, terminando já o cruzeiro, a camareira chamou ele e falou assim, Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que está me deixando preocupada. Eu não vejo o senhor no restaurante na hora da alimentação, em nenhum horário, em nenhuma refeição. E toda vez que eu venho limpar o quarto do senhor, eu vejo aqui muitas embalagens vazias de biscoito. O senhor só come biscoito? Ele falou assim, olha moça, é até vergonhoso, mas o que eu consegui ajuntar para essa viagem foi a conta da passagem. Ela falou, e o senhor não viu que a alimentação estava inclusa na passagem, não? O senhor está terminando uma viagem dessa sem desfrutar da alimentação, só comendo biscoito. E aí o pregador concluiu, nós vivemos num contexto em que muitos crentes cristãos estão comendo biscoito. Comendo biscoito a viagem inteira e não desfrutando do banquete que Deus tem à nossa disposição. Porque não confia, porque não entrega o seu caminho ao Senhor. Então, irmãos, qual que é o melhor? O restaurante do cruzeiro ou o quarto comendo biscoito? É verdade? Fez a viagem, mas comendo biscoito. Aqui vem a confiança no Senhor. E o povo disse, Moisés, como é que vamos atravessar esse deserto?
O Deus falou para a gente ir. Ele falou. Então vamos. Quando chegaram os 12 espias, os 10 espias, né? O relatório da maioria foi negativo, de Josué e Caleb foi, não, tem gigante sim, mas a terra é boa, a terra é de fartura. Números capítulo 13. Nós vimos lá 2 homens carregando um cacho de uvas. Parecia mais um cacho de banana. Era um cacho de uvas, 2 homens carregando. Imagina a melancia. Imagine o coco daquela terra. Ele disse, mas tem gigante. A gente parecia gafanhoto aos olhos dele. Josué e Caleb diziam, mas Deus falou que vai nos entregar a terra, gente. Vamos confiar que Ele vai entregar. Confiança. Deus, irmãos, Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa força. Deus é o nosso fiador. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele promete. Não cai nenhuma. Então, confiar nele, confiar naquilo que ele diz em sua palavra, é a única opção de vitória nossa como cristãos. A nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor na hora das lutas, das provações, das adversidades. É dele que vem. Não tem aquele momento que alguém diz assim, agora é só Deus. É porque até aqui ficou pelejando do seu jeito. Deus, ele não é como os homens, diz a palavra, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para voltar atrás com suas palavras. Ele fala e cumpre aquilo que ele prometeu. Tá? Ele não muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu algo, o que você achou na Bíblia que Deus prometeu algo e não cumpriu? Em lugar nenhum achamos uma promessa que Deus não cumpriu ainda. Ele diz que faz e faz. Então, dá para confiar. Dá para confiar no Senhor que vamos atravessar esse em paz. Confiar no Senhor que Ele vai nos livrar também neste. Confiar no Senhor, que se ficarmos enfermos, Ele vai nos curar. E pode nos livrar, como fez até aqui. Então, irmãos, confiar nele é entregar tudo nas mãos dEle. Porque entrega sem confiança produz mais ansiedade, mais preocupação, igual a mulher da panela de feijão. Quando você não confia, você fica mais preocupado ainda. Nós passamos numa igreja que tem um irmão muito engraçado, um diácono, né? A gente ia para a cidade e ele andava assim depressa, tudo rápido, e eu brincava com ele. Quando conseguia um lugar para estacionar, ou no estacionamento, no carro dele, quando a gente atravessava umas 2 ou 3 ruas, eu falava assim, irmão, você trancou o carro? E ele parava. Tranquei. Eu falei, eu não vi, não lembro. Ah, não, vou voltar lá, não pode, você trancou. Ele ficava preocupadíssimo, ele não confiava nem nele mesmo que trancou o carro. Eu falei, irmão, quando você trancar o carro, você fala uma palavra assim para você lembrar. Tipo assim, tranca e fala, elefante. Quando você lembrar do elefante, você vai lembrar que trancou. É verdade. E assim, tem que confiar, senão a desconfiança traz ansiedade, traz desconforto. Mas Deus não é assim. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Nenhuma de suas palavras cai por terra. E em todas as suas promessas nós temos a plena confirmação de que Ele vai cumprir. Eu achei interessante essa historinha, gostaria até de contar para as crianças depois, porque dizem, irmãos, que umas tartarugas inventaram um piquenique. Aí foram para o piquenique. E o que aconteceu? Nessa decisão, elas demoraram um dia para preparar o lanche para o piquenique. Passou o dia todo preparando aquele lanche. Depois elas gastaram mais um dia para chegar no local, que elas demoraram um dia para escolher o local. Chegaram lá, e quando elas foram
abriu a toalha, o cestinho do lanche, né? Quando elas foram comer, elas viram que tinha esquecido o sal. Ah, não trouxemos o sal. O que vamos fazer agora? Aí ficaram horas discutindo como que ia resolver aquela situação e chegaram numa conclusão. Vamos escolher uma de nós que é mais rápida para ir lá buscar o sal. Aí conversa vai, conversa vem, né? Escolheram uma tartaruga mais nova, e essa tartaruga lamentou, chorou, esperneou, pegou pirraça e não teve jeito. Ela teve que ir. Mas ela falou assim, eu vou lá buscar o sal com uma condição, que ninguém comece a comer antes de eu chegar. E todo mundo, tudo bem, vamos te esperar. Concordaram. E a pequena tartaruga então saiu naquela velocidade para buscar o tal do sal. 5 dias depois, a tartaruguinha não apareceu com o sal. E as outras estavam quase desmaiando de fome. Decidiram então começar a comer sem sal. Quando elas começaram a comer, a tartaruguinha saiu de trás de uma árvore e gritou: viu? Eu sabia que vocês não iam me esperar. Agora que eu não vou buscar o sal mesmo. Não vou mais. Interessante, né? Dá para confiar? Ela ficou ali, escondida, desconfiada. Se ela tivesse confiado, daria tempo para ela ir, voltar e comer com todos com sal, mas ela não confiou. E o tempo passou. 5 dias depois. Terceiro, irmãos, para a gente encerrar. Entrega o seu caminho, confia nele e agora passou as 2 condições, vem a promessa. As 2 condições é entrega e confia. A promessa é, e o mais ele fará. Ele vai fazer quando ele vê entrega, quando ele vê confiança. Aí Deus então vai trabalhar em cima dessa situação, dessa condição. Então, em nenhum lugar das Escrituras, Deus diz que vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Tá? Ele não vai agir fazendo aquilo que nós podemos. Deus não vai descer do céu ou mandar um anjo descer do céu e pisar no pedal do freio do nosso carro. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar a gente andar a velocidade que quiser. Eu tinha um vizinho que ele falava, eu vou daqui Patinho com tantos minutos, eu ando de 180, 190, eu vou a 200 e pouco no meu carro. Eu fiquei ouvindo ele. Falei, a sua mãe deve orar muito para você, viu? Deve orar muito, viu? Então aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Você se lembra do texto de João capítulo 11? Quando Jesus fala assim, onde está o Lázaro? A irmã fala, vem ver. Vem ver a situação do cara que o Senhor ama. E ele chegou lá, naquela caverna, e olhou para todo mundo. Ela falou assim, e Jesus falou assim, manda tirar a pedra da porta do túmulo ali. E ela falou na hora, não mexe com isso não. Já tem 4 dias. Ninguém vai ficar aqui. Já está podre. Já cheira mal. E ele virou para ela, o que ele falou? Eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Porque ele tinha falado com ela no encontro. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que o Senhor é o Cristo, que é o Filho de Deus, né? Mas já tem 4 dias. Eu sei que o Senhor veio ao mundo para isso, mas já está morto. Eu sei. Se você crer, você verás a glória de Deus. Você crê nisso? Aí eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Na hora que ele manda tirar a pedra, ele fala com ela de novo. Eu já não te disse que se crer, verá a glória de Deus? Mas Jesus não falou assim, pedra, sai daí. Como ele falou para o mar e o vento, aquieta-te e acalma-te. Ele poderia falar com a pedra, rola. Não, ele falou, vão lá e tira a pedra. A parte de vocês é tirar a pedra. E você, Marta, é acreditar.
Na glória de Deus. Então Deus, irmãos, Ele requer de nós um passo de fé, um passo de coragem. O André falou assim: nós temos aqui em nosso meio, Jesus, um rapaz, mas ele só tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? E Jesus falou: já é um bom começo, traz para cá. Quando Elias foi pedir comida lá em Serapta, na casa daquela viúva, ele pediu água. E quando ela falou: vou buscar água, ele falou assim: traz um pão também. Se tiver um pãozinho, traz. Não, só tem um resto de farinha, um restinho de azeite. Eu estou catando uns gravetos para mim fazer um bolo, um pão, para eu e meu filho comermos e depois morrer. Ele falou: disseste bem, mas faz e traga para mim primeiro. Olha que ousadia. Traz o pedaço do pão para mim primeiro, vírgula. Porque assim diz o Senhor de Israel: o azeite não vai secar e a farinha não vai acabar. Ela creu, ela confiou, ela entregou, foi lá e fez na intenção de levar para o profeta. E quando ela começa a entornar o azeite, a botija ficou mais pesada. Quando ela foi entornar a farinha, a botija ficou grande, a panela foi enchendo, porque ela confiou na palavra do profeta, porque ele falou: assim diz o Senhor. Isso, irmãos, é confiar, isso é entregar, e o Senhor fez. E o mais Ele fará, Ele multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, multiplicou o peixe, o pão, e tirou o Lázaro da sepultura, porque Ele fez. Ele prometeu e fez. Irmãos, uma das mais terríveis fontes das nossas preocupações é a constatação da nossa impotência diante de alguns problemas e provações. São aquelas que nós, repito, chegamos diante dela e falamos: aqui é só Deus. A gente vai ver o quanto a gente é impotente. Não tem como, não dá para a gente resolver e fazer. Né? Quando algo impossível, difícil, vem ao nosso encontro, a gente vai ver. É verdade, agora eu entendo o que é confiar no Senhor, o que é entregar no Senhor e acreditar que Ele faz, porque eu não posso fazer. Então, irmãos, o mesmo Deus que nos ordena ou que nos conclama a entregar os nossos cuidados a Ele, a confiar nele, né? Agora Ele nos garante que faz. Estou falando da promessa. Ele garante que faz, se entregarmos e confiarmos. Agora cabe a nós essa decisão. Cabe a mim e você essa decisão, essa entrega total, essa confiança total. Tá? O nosso trabalho é confiar. A nossa parte é descansar nele, porque o salmista diz que ele vai agir. Ele vai agir. Esta é a situação da providência divina. Agir em cima daquilo que entregamos, em cima daquela condição que confiamos, Ele começa a trabalhar. Amém? João Calvino, ele disse que o único antídoto contra esse comportamento fracassado consiste em fixarmos os nossos olhos na providência de Deus e extrairmos da providência de Deus consolação nas nossas angústias. Então, quando você passar por momentos de angústia, lembra que lá de cima, os olhos do nosso Deus estão sobre nós. Estão observando, as mãos estão estendidas, querendo agir, querendo trabalhar, mas precisamos confiar. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos fazer nesse início de ano, né? Dessa maneira, confiar mais no Senhor, entregar mais as nossas vidas ao Senhor, nos curvar mais diante do Senhor, tá? Colocar em prática, né, aquilo que nós falamos que vamos fazer para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque, irmãos, é impossível viver uma vida de paz, é impossível viver uma vida de sossego se nós não entregarmos tudo de maneira total a Deus. Pai querido, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, porque o Senhor nos conclama a confiar mais no Senhor, a entregar aos cuidados do Senhor nossa vida, tudo que somos, tudo que temos,
nossos projetos, nossas famílias, nossos sonhos, nossas intenções, nossa saúde, nós entregamos aos cuidados do Senhor. Nós queremos confiar na providência do Senhor, Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, porque, Deus, eu vou para minha casa alimentado pelo Senhor, meu Deus. Nós exaltamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.